Boa noite, meus amigos. Começando a nossa live das quintas-feiras, encontros com o clínico geral, e dando seguimento àquela tema que nós abordamos na semana passada, que foi sobre diarreia aguda. Hoje nós vamos falar sobre diarreia crônica, diarreia prolongada, né? A diarreia crônica, ela é uma entidade que a gente precisa ter pelo menos 3 ou mais semanas de um processo diarreico, já estabelecido na outra live, que são pelo menos 3 ou mais evacuações por dia de consistência diminuída, e que pode ser permanente ou pode ser intermitente. Ela pode ter períodos de diarreia, períodos que parece que a pessoa está normal, daqui a pouco volta a ter diarreia de novo. Então exige uma investigação um pouco mais delicada, um pouco mais minuciosa do que uma diarreia aguda, que em geral são autolimitadas e duram 2, 3 dias e às vezes curam sozinha, com ou sem ou apesar do médico. Essa diarreia é importante a gente definir, ter algumas ideias no início. No início pode ser uma diarreia funcional ou de alguma doença orgânica importante ou grave, né? A gente chama de doença funcional, doença causada por sinais e sintomas que são síndromes, que não tem um foco subjetivo subjacente de doença importante, doença patológica física, né? E que, em geral, se trata de casos mais simples, como, por exemplo, o síndrome do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável, nós já falamos na semana passada, né? Uma situação que tem muito a ver com a parte emocional, que ela pode se definir paciente que tem intestino irritável com diarreia ou descompressão de ventre. Então, é uma causa crônica de diarreia prolongada, que em geral a causa é benigna, embora seja muito incomodativo, o paciente sofre muito, tem muitos sintomas, procura muito médico, fica com medo de ter uma doença mais séria, faz inúmeros exames, mas ela em geral não tem maior gravidade, embora seja bastante incomodativo. Entre os sintomas, esse tipo de diarreia, lógico, tem que ver um médico, o seu clínico, um gastroenterologista experimentado, para definir o que está acontecendo. Mas um sintoma que é muito pertinente, se a pessoa tem diarreia noturna, quer dizer, acorda de madrugada várias vezes com diarreia, além da diarreia diurna, isso é sinal de alguma doença orgânica mais importante. Então, a diarreia que acontece só no período diurno costuma ser de origem mais benigna. Não quer dizer que seja 100% assim, mas é uma dica que dá um divisor de águas para a gente, pelo menos, definir se temos que procurar coisa séria ou coisa mais grave, né? Lembrar sempre das intolerâncias ou alergias alimentares. Entre elas, principalmente a intolerância à lactose, que a pessoa tem intolerância com diarreia copiosa às vezes, e de fácil diagnóstico e tratamento, orientação nutricional, com alimentar, e normalmente o caso fica bem resolvido. Outro tipo de diarreia crônica são as doenças inflamatórias intestinais do cólon, principalmente, né? Doença de Crohn, colite ulcerativa, colite microscópica, colites inflamatórias que já se acompanham com cólica violenta, diarreia, febre, queda do estado geral, emagrecimento, perda de sangue nas fezes. Isso aí, se você tem esses sintomas, procura um gastroenterologista bem recomendado para ele definir o que está acontecendo. Pode ser uma doença que necessite tratamentos com cortisona e medicamentos que interferem com a imunidade, que é muito importante que seja bem diagnosticado isso. A diarreia que aparece, nova, que aparece após os 40 anos, 45 anos, persistente, né, crônica, tem que ser investigada para afastar inicialmente câncer de colo. Se ela é nova, tem 40, 45 anos ou mais que isso, tem que bancar o advogado do diabo, tem que ter certeza que não é isso. Se não for, tudo bem, vamos procurar outras causas, mas isso é importante por causa do diagnóstico precoce. É recomendado que os pacientes com 45 anos ou mais façam sua colonoscopia de rotina, fala com seu médico, para ele te lembrar sobre isso, conversar sobre isso. Se você tem história de câncer de intestino de colo na família, talvez começar um pouco mais cedo. Então, conversa com seu médico a respeito disso. Os vírus que podem dar diarreia, entre eles o rotavírus, que é muito comum em criança, adultos que entram em contato podem também apresentar o quadro. Lembrar que esses quadros podem durar até 4 semanas.
fica achando que é uma coisa mais séria, daqui a pouco aquilo passa, vai embora e desaparece, assim como veio e fica sem um diagnóstico definido, né? Outra diarreia que também pode causar muito dano, muito mal-estar e muita sintomatologia importante é a colite associada a antibióticos. O paciente em geral faz um tratamento com antibiótico para alguma infecção, pneumonia, amigdalite, infecção renal, infecção ginecológica, enfim. 7, 10 dias, 14 dias de antibiótico, há uma mudança da flora intestinal e tem uma bactéria chamada Clostridium difficile que ele pode assumir, crescer muito por conta da alteração da flora, do distúrbio da flora intestinal e produzir uma infecção por si só, que às vezes é grave. Em geral, ela pode acontecer até 72 horas ou mais depois você para o antibiótico, você não relaciona com o antibiótico. O mais comum é acontecer durante o uso, 48 horas depois, mas já vi acontecer até com 10, 14 dias depois. Então, tem que estar ligado nisso, avisar o seu médico se você tomou antibiótico, pedir um exame específico para definir se é colite relacionada a antibiótico ou não, né? As parasitoses, né? Os vermes intestinais, os parasitas, né? Lembrar sempre da giardia, ameba, estrongiloides, estrongiloidise, que é comum no nosso meio, principalmente na parte do norte do país, na parte do nordeste. Então, uma diarreia crônica vai requerer, além do exame parasitológico bem feito, outros exames de fezes para definir qual é a causa. Finalmente, lembrar sobre a diarreia medicamentosa, não é isso? Alguns remédios podem produzir diarreia. Então, entre eles, um dos mais comuns é a metformina, um remédio muito usado para o controle do diabetes mellitus, né? Associado a outros medicamentos às vezes. E um dos sintomas mais comuns é a diarreia, os efeitos colaterais mais comuns dessa medicação. Então, se você está tomando esse remédio, está com diarreia, fala com o seu médico, vê se esse é o seu caso, troca ideia com ele, pode ser. Então, mas se for de início recente o remédio, a diarreia aparecer junto com o remédio, tem uma grande chance de ter sido a causa, né? E os prazóis, né? Esses remédios à base de omeprazol, pantoprazol, muito usados hoje para proteger o estômago contra sintoma anti-inflamatório, antibiótico, tratar de gastrite, úlcera, esofagite, né? Às vezes pessoas que tomam a vida inteira a longo prazo, porque precisam, se não tomar, tem azia, pirose, desconforto gástrico, digestão difícil. Esses remédios, o uso prolongado pode causar diarreia. Então, se ligar, se você está com uma diarreia tomando esse remédio, fala com o seu médico, se essa pode ser a causa, faz um teste, mas não faz na sua cabeça não, fala com o seu médico, para ele ver se de repente para um pouco a medicação e observa, para saber se isso pode ser a causa. Ok, meus caros, vamos ficando por aqui. Na semana que vem vamos falar sobre o outro lado da moeda, né? Vou falar sobre prisão de ventre, ao contrário. Prisão de ventre, o diagnóstico, as causas mais comuns, né? A orientação terapêutica e as complicações da prisão de ventre, que são muito desagradáveis. E preciso podemos conversar sobre isso aqui. Um grande abraço para todos aí, um bom fim de semana. Até a próxima quinta, então.